Graça e paz a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui. Em nome de Jesus, nós preparamos uma reflexão aos irmãos e eu, pensando sobre o que iria falar, veio à mente um tema que a cada 2 ou 4 anos vem à tona, que é sobre a política. E nada melhor agora falar sobre isso, porque no próximo dia 16 de agosto inicia-se a propaganda eleitoral aqui para as eleições municipais em todo o Brasil. E por que política? A gente sempre pensa, né? Não devemos misturar política, religião, política, futebol. São assuntos que a gente sempre se esquiva, né? Para colocar a nossa opinião, para dar, Senhor, os nossos comentários. Mas eu acredito, uma convicção minha hoje, de que é necessário o cristão fazer parte da política, ter esse conhecimento de cidadania, porque o cristão é chamado a ter uma ação de proporcionar onde ele está um modo de vida melhor, um compromisso de estruturar onde você vive. Então, eu acredito e creio que o cristão deve sim estar ali como braço direito das pessoas que estão governando. Lógico, vamos analisar, vamos buscar informações, vamos trazer ao nosso meio as informações dessas pessoas, as informações do que estão trazendo, se são verdadeiras ou não. Então cabe a nós, cristãos, fazer essa caminhada, ter essa participação, não só nós, mas também incentivar as pessoas a ter a mesma atitude. E só que o texto que nós vamos tratar traz um contexto totalmente diferente dessa introdução, porque ele vai trazer a realidade não só do Brasil, mas também do mundo, sobre a questão política, né? Que não a política, mas a politicagem que se faz hoje. Então vamos ler 2 Samuel 15, do 1 ao 12, e a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre 3 fatores aqui para a nossa vida. Diz assim: depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse a justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Gesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita do conselho de Davi da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então vejam, Absalão ele foi o terceiro filho de Davi. Né? Davi era rei nessa época.
E Absalão tinha ficado em exílio na cidade de Gesur, porque ele tinha cometido um incesto, né, ao manter relações com a sua irmã, e sabendo disso, Davi, né, ele fugiu do seu pai e foi para Gesur, onde ele ficou um tempo. Só que essa história que ele conta de que ele se arrependeu e queria prestar um culto foi apenas uma armação com Joabe para que ele voltasse, porque a intenção de Absalão era tomar o rei, era tomar o reinado de Davi. Então, todo esse planejamento que Absalão fez foi simplesmente para tomar um rei, e não teve não iria acontecer nenhuma dessas coisas que ele disse, que iria prestar qualquer culto, qualquer arrependimento ao Senhor. Então veja, a política, onde eu estou trazendo, a política de Absalão, não é política, é uma politicagem de Absalão. Ele planeja uma revolta, ele planeja coisas, ele faz afirmações que não iriam ser cumpridas. Ele abraça pessoas, ele beija, ele persuade pessoas a confiarem nele. Porque por gestos, então ele era uma pessoa demagoga, era uma pessoa interesseira, estava pensando nele. Então essa realidade de Absalão, você veja milhares de anos vivida, nós também vivemos isso hoje. A gente vê promessas, a gente vê pessoas se levantando, onde vão colocar suas promessas, suas informações, os seus préstimos, mas aonde é verdade? Aonde nós vamos buscar isso, as informações, onde vamos ter essa certeza de que estamos votando no candidato certo ou não? Primeiro, então veja, a oportunidade que a política, né, oportunistas aproveitam-se da política para fazer a politicagem, né? O que nós vemos isso hoje é o que, eu vou colocar assim, o que impera na nossa sociedade é isso. Essa é a realidade que nós vivemos. E a gente vai ver as mesmas promessas trazendo agora nas eleições, mas nós não devemos perder essa... nós não devemos perder a chance de crer de buscar o crescimento da política na nossa sociedade. Como eu disse, ela é necessária, ela deve ser para equilibrar, para trazer o bem-estar e estruturar a nossa sociedade. Então, através desse texto, dessa reflexão inicial, quero trazer 3 lições para a nossa vida como cristão, sobre o cristão e a política. A primeira lição é que a política ela é inerente à condição humana. Se nós pegarmos Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 1 Deus vai criar todas as coisas e vai dar ao homem a administração sobre tudo que tinha. A administração nada mais é do que política. Política, dentro da política, o que é? Há um planejamento, há uma estratégia. Então, para que o homem administrasse as coisas, ele deveria fazer planejamento. Então, desde essa época, Deus já deu ao homem a política, né? O planejamento de todas as coisas. E depois Deus vai trazer o quê? A mulher. Não é bom que o homem vive só. Vai começar o quê? A família. A primeira sociedade que nós tivemos. A família, a união entre o homem e a mulher. Isso é política, porque os dois juntos vão conduzir a sua casa. E daí, a partir daí, Deus, no decorrer da história, vai ter a sociedade, vão ter governos, impérios, em que a gente vê a política presente em toda a nossa vida. E é engraçado que muita gente vai falar, não, eu não sou político, eu sou apolítico. Mas, quando você toma esse posicionamento, você está fazendo política também. Porque, de uma forma ou outra, você está tendo o interesse de se omitir a falar sobre isso, se omitir sobre as questões do seu país, só que isso traz consequências. Você está deixando de se posicionar verdadeiramente para uma questão que é muito importante para você, não só para você, mas para toda a sociedade que você vive. Que é seu voto, que é você falar sobre
o que você acha, né, sobre aquele candidato ou não. Não estamos aqui falando sobre, não estamos levantando esse assunto sobre uma plataforma. Aqui a gente não está defendendo nada, a gente só, nenhum político e nenhuma ideologia, a gente só está querendo mostrar que é necessário a política dentro da nossa sociedade. Então o primeiro ponto é saber, ela é inerente à condição humana. Ponto. Tá. A gente via antes política como apenas a arte de governar. Esse é um conceito básico que a gente aprendeu e que foi lá da época da Grécia, trazendo a arte de governar. Mas hoje, modernamente, a gente pode falar que é todo objetivo que a gente faz, a gente cria para viver em sociedade. Então, tudo que a gente vai fazer em termos de planejamento, em termos de estrutura, há política nisso. Então, a gente tem que ver qual é a melhor política que a gente está fazendo, planejando, não para nós, mas para o coletivo. A segunda lição que a gente pode tirar deste texto é que na política, infelizmente, há o desvirtuamento, há o seu desvirtuamento. E por que isso acontece? E aí eu elenquei 3 pontos. Primeiro é a obsessão pelo poder. A gente vê no versículo 4 do texto que nós lemos que Absalão não era rei, ele queria ter, vamos dizer, pelo texto a gente pode falar, ele queria tomar o poder, né, dar um golpe no próprio pai, né, e ele desejava desesperadamente estar sobre esse povo. Ele clamava, ele chegava junto às pessoas e falava, quem me dera se eu fosse rei para que essa sua causa me fosse colocada, quem me dera eu fosse. Então ele clamava de uma forma, lógico, de uma forma falsa, clamava por ele, sabia o que o poder poderia dar a ele. Essa obsessão, em primeiro lugar, é uma forma de desvirtuar as pessoas, que hoje a gente vê. Eles não buscam a autoridade de fazer onde eles estão por autoridade, porque eles foram eleitos para servir ao povo. Eles estão lá em busca do poder, e o poder para satisfazer os interesses pessoais e daqueles conchavos que se fazem. O segundo ponto é a demagogia que vem com o poder. Demagogia é a questão do interesse pessoal em busca do interesse, da ambição, simulando que você se interesse pela causa do seu povo. E nada mais é do que contou os votos, né? Teve a contagem dos votos, fui eleito, então agora eu sou o prefeito, eu sou o vereador, e aquelas promessas já são esquecidas. Era isso que Absalão ia fazer, porque ele iria tomar o governo, né, de Israel e instituir, da forma como ele buscava esse poder, instituir o autoritarismo, o totalitarismo naquela época. E a terceira forma de desvirtuamento que acontece dentro da política é o abuso de poder. E a gente na história vivenciou, né, vários abusos de poder na Bíblia. Eu trouxe 3, olhei aqui 3. Primeiro, Saul. Saul foi o primeiro rei, né, primeiro rei pedido, né, foi o primeiro rei que não foi ungido, o que não foi ali colocado por Deus, e sim pelos homens. Na época de eles quiseram um rei, e Samuel levantou orando ao Senhor, ele falou, Senhor, eles estão me rejeitando? Não, eles estão rejeitando a mim. Eles vão ter as consequências de ter um rei homem, um rei humano. Eles vão confiar num rei humano, e é isso que eles querem. E aí a trajetória de Saul começou bem, mas a gente vê que Davi, as pessoas que viam Davi crescendo ou lutando com Saul começaram a olhar diferente para Davi, e isso começou a trazer ao coração de Saul ciúmes, trazer ao coração de Saul o endurecimento daquele sentimento que ele tinha por Davi. E aí Saul começou a persegui-lo até o ponto de querer matá-lo. Então você veja o que leva o poder, né, a pessoa a fazer. A segunda pessoa que eu trouxe foi o próprio Davi. Na história de Batseba, em que ele, rei,
devendo estar à frente da batalha, mas sabendo que ele, rei, poderia ficar lá. Ele tomou essa decisão errada, preferiu ficar lá na sua ociosidade, e dentro dessa ociosidade houve aí a questão do adultério, né, com Batseba, houve a questão de colocar Urias para morrer. Então a decisão dele de não se posicionar como rei, e sim, abusou, vamos colocar isso que foi um abuso, porque ele tinha a palavra final. E a palavra dele foi: eu não quero participar da guerra, eu estou bem aqui, e por causa dessa escolha aconteceu essa consequência com Batseba, com a morte de Urias, com esse homicídio, esse adultério, teve na sua história, né? E a terceira pessoa que eu elenco como um abusador de poder foi o Pôncio Pilatos, que diz a Jesus, né, que ele se defenda, tudo, e que ele, né, ele se intitula naquela ocasião como a maior autoridade local. E Jesus ainda questiona que a autoridade, se ele soubesse que veio do Senhor, ele não faria isso. Então, mas humanamente ele pensava que ele era ali a autoridade máxima, e pela autoridade ele poderia ter libertado Jesus, porque ele não via nenhum crime, nenhuma infração cometida pelo nosso Senhor. Mas, abusando do seu poder, lavou as mãos. Então vejam o que o poder pode fazer, e a gente fala: isso aconteceu. Não, isso acontece hoje. O abuso de poder, a gente verifica isso hoje, de diversas formas, né? Só que a terceira lição, ela deve ser maior do que esse olhar, né, sobre esse desvirtuamento. Porque a terceira lição é uma coisa que nós já comentamos nessa introdução, é a participação política. A partir do momento em que você se posiciona, em que você, cristão, vê que você não vive aqui, o seu mundo não é este, mas você deve se importar por ele, porque, de primeiro lugar, Deus criou tudo, mas você vive nele. Então você tem que ter essa participação. E como eu devo participar para que a gente possa mudar, ou a gente possa dar esse primeiro passo para que a nossa sociedade veja que há esperança ainda na política? Em primeiro lugar, é intercedendo pelos governantes. Lá em 1 Timóteo 2, 1, 2, fala que nós devemos interceder pelas autoridades constituídas. Nós fazemos isso? Eu antes da minha conversão, ou do meu entendimento de quem eu era perante o Senhor, eu criticava, eu me posicionava que eu era até um apolítico, porque eu não queria me envolver. E apenas criticava, e nunca pedia ao Senhor que aquela pessoa que estivesse naquela posição de autoridade fosse uma pessoa escolhida por ti, em primeiro lugar, mas também fosse governada, fosse tocada pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos trazer este caminho, vai nos dar essa direção, onde vamos, onde não vamos, aqui decidimos, aqui paramos, aqui ouvimos. Então, hoje eu tenho uma maturidade, hoje eu entendo que, em primeiro lugar, devemos colocar as pessoas nas mãos do Senhor, para que, tocadas, ou para que haja essa direção através do Espírito Santo. Em segundo lugar, como participação política, nós devemos nos envolver sim nas questões comunitárias. O que está acontecendo no nosso bairro? A gente leva isso aos vereadores, essas pessoas que deveriam estar aqui verificando o que nós precisamos. Eu acho que essa é uma participação política que a gente deve ter. Existem ONGs que trazem algum ministério para levar, vamos dizer, esse conhecimento, traz alguma coisa de útil nessa formação política da nossa sociedade. A gente tem que verificar isso. Um terceiro ponto, que aí são os vocacionados, né, e preparados para isso, são aquelas pessoas que se filiam a partidos. Mas não devemos envolver, não devemos ter cristãos dentro da política.
eu pensava isso, é a minha opinião. Nós devemos ter pessoas que se preparam, pessoas que estão ali preparadas para levar o conhecimento, para levar a política para essas pessoas. Como é que vai ser falado sobre política? Como vai ser falado sobre a política dentro da palavra de Deus, se não há ninguém lá dentro para falar sobre isso? Hoje eles estão querendo tolir qualquer manifestação, não religiosa, mas qualquer manifestação da palavra dentro das assembleias, dentro das escolas, dentro da onde estivermos. Eu sou contra. Eu acho que deve-se falar, não como bancada, mas deve-se levar, vamos dizer, a palavra do Senhor, o exemplo dela na forma como você lidera, na forma como você estrutura toda a sociedade. E não ali como uma bancada apenas para falar religiosamente. E por fim, a participação política exercida num voto consciente, que é onde você vai, através desse instrumento, você vai poder, né, confirmar tudo aquilo que a gente já falou. A gente vai saber o que é política, a gente vai, através de um voto consciente, tentar barrar esse desvirtuamento, porque com um voto consciente você pode não eleger pessoas que oportunistas e trazer essa consciência para dentro de onde você estiver. É interessante lá em Mateus 5,16, quando Mateus fala ser sal, quando Jesus fala ser sal da terra e luz do mundo, essa responsabilidade cristã na política, eu entendo que isso faz parte. Ser sal da terra e luz do mundo, aonde estivermos. Então, aonde estivermos inclui esse pequeno aspecto da nossa vida, esse pequeno lugar que a política deve ocupar. Então, irmãos, eu queria trazer essa consciência agora que a gente vai iniciar, vamos ter essas eleições municipais, trazendo a nós, retornando, porque não é um assunto que agrada a muitos, mas eu acho que é necessário a gente ouvir, é necessário compreender aonde Deus caminhou, aonde Deus caminha conosco, que em tudo Ele caminha, então, e é na política também. E para finalizar, eu queria terminar com o livro de Neemias, no seu capítulo 5. No verso... Deixa eu me ver. Neemias. No verso 15, no 14, o 15 e o 16, para nós terminarmos. Porque é um bom exemplo que Neemias nos traz como um governante. Ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ou seja, eles pegaram um reinado destruído, um reinado opressor, um reinado em que eles teriam que reconstruir, e eles não desfrutariam de uma posição que eles poderiam desfrutar. E aí ele continua: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Veja, a governança de Neemias estava em primeiro lugar na governança do Senhor. Então que nós tenhamos isso, lembremos disso, que há sim a possibilidade de termos uma política, em primeiro lugar, governada por Deus. Até porque é Deus que instituiu tudo.
Então tomemos essa palavra como um norte, que pode sim um governo ser. Nós temos que orar, nós temos que buscar informações, nós temos que agir. Cristão é ação. Como diz a oração é o nosso alimento para que a gente haja. Então que a oração que a gente faça para as autoridades, para que eles tenham esse discernimento em governar e para que a gente tenha esse discernimento em votar, esteja sempre em nossos lares, em nossa mente, levando a isso também a quem a gente puder. É isso, eu agradeço, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja refletida, não só neste momento, mas especialmente neste momento em que vamos ter essas eleições. E eu creio nas providências do Senhor também. Em nome de Jesus nós pedimos a bênção do Senhor. Amém. Peraí, deixa eu concluir.